Olá, meus irmãos, sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade e no dia de hoje vamos conversar um pouquinho com os amigos em relação à iniciação mediúnica na Umbanda. A Umbanda surgiu para nós, na Umbanda que nós praticamos, nós aceitamos o mito de fundação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, através da mediunidade de Zélio Fernandino de Moraes. Embora isto não seja uma unanimidade dentro do movimento de Umbanda, e sem querer impor verdade a outros irmãos, nós entendemos sim, pela orientação que nós recebemos dos guias astrais que nos assistem com a mediunidade, que o Caboclo das Sete Encruzilhadas foi uma entidade missionária que veio com este legado, com esta missão de estruturar uma religião nascente, lá nos idos de 1908, início do século passado. Mas como se deu, digamos assim, a fundação ou o nascimento dessa nova religião? Zélio de Moraes, como todos sabem, ele procurou um centro espírita pertencente à Federação Espírita do Rio de Janeiro para um atendimento. Que tinha um problema de saúde nas pernas, uma leve paralisia nas pernas que ele tinha, e foi levado pelos seus familiares. Neste encontro manifestou-se o Caboclo das Sete Encruzilhadas e Preto Velho Pai Antônio. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, entre outras coisas, comentou que no outro dia estaria estruturando um rito, o que deu o nome de Umbanda, que abrigaria caboclos e pretos velhos e outras entidades que não teriam espaço naquele rito, naquela expressão de mediunismo, não estavam tendo espaço para se manifestar, e isso era necessário. E, de forma emblemática, Pai Antônio se recusou a sentar na mesa. Ele disse que o lugar dele não era ali, que ele preferia sentar no toco, que o lugar dele seria no toco, ou seja, sinalizando uma cisma, e em cima dessa cisma, ou seja, as entidades, esses espíritos que não poderiam se manifestar ali, encontrariam um outro local, um outro rito, que através do mediunismo pudessem se manifestar. E assim nasceu o fato mais significativo para nós, que foi esse, dentro da história da Umbanda, do seu surgimento, e a partir daí nasceu uma nova religião. Ou seja, a Umbanda teve no seu mito de criação a finalidade sempre de inclusão espiritual. O que aconteceu nesses anos todos até agora? Nós tivemos a inclusão de outras formas espirituais. Tivemos boiadeiros, baianos, ciganos, cangaceiros, marinheiros, orientais e todas as outras formas, linha de médicos do espaço, todas as outras formas espirituais, variando dentro da liturgia do rito de cada casa, se amoldam, se acomodam num grande processo de inclusão espiritual mediúnica que é a Umbanda. E como se daria o processo de iniciação espiritual ou de mediúnica dentro da nossa religião? Nós entendemos que o ponto fundamental é a mediunidade. Lembramos que Zélio de Moraes tinha 17 anos, 17 para 18, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou. Outro referencial que nós temos, Benjamin Figueiredo, que com o Caboclo Mirim, também dentro de um centro espírita, manifesta o Caboclo Mirim e sai para montar o seu centro. E tantos outros por esse Brasil afora, que estruturaram, montaram centros de Umbanda, com a manifestação do Caboclo, do Pai Velho, orientando o médium para abrir um centro, fundar um agrupamento. E hoje, quando
quando o pessoal chega num centro de Umbanda, ou bate as nossas portas buscando a educação da sua mediunidade, digamos assim, já chegam todas as respostas. Já estudaram todos os livros, já leram todas a literatura disponível e chegam com as respostas. E não funciona assim. É necessário um tempo, a vivência é importantíssima, a vivência ritual, a prática com os guias, os falangeiros, os enviados dos orixás, para que o médium vá vivenciando em si, né, a expressão da sua mediunidade e desses enviados, desses guias, desses mentores que vibram no seu ori, vibram no seu mental e se expressam através do seu psiquismo, através da apropriação da sua cognição e psicomotricidade, digamos assim, durante o transe de possessão ou estados alterados de consciência que se dão nesta vivência ritual litúrgica, né? Isso para nós é o ponto fundamental da iniciação espiritual na Umbanda que nós praticamos. Essa expressão, essa catarse, essa vivência com os falangeiros. Aí nós abriríamos isso por linhas de trabalho, dentro dos orixás, e expressando dentro dos seus atributos de cada orixá, dentro dos atributos que cada guia tem, que vão despertando no médium a sua transformação pessoal, o seu amadurecimento, e o médium em seu estado de vigília normal, consciente, ele vai absorvendo essas aptidões, esses atributos dos falangeiros e dos orixás pela vivência mediúnica, ritualizada, metódica, que se repete, que vai se repetindo ao longo da caminhada do médium. Obviamente, existem procedimentos rituais, métodos ritualísticos, né, de educação mediúnica, de desenvolvimento do médium, que varia de casa para casa, de centro para centro, que nós respeitamos, não temos nada a comentar. O que nós, aqui no nosso agrupamento, que nós sempre priorizamos, é a expressão da mediunidade e esse contato fluídico com o caboclo, com o preto velho, com o Exu, com as demais entidades que assistem os seus médiuns. E o método cerimonial, o método de iniciação, de desenvolvimento, de crescimento espiritual, ele acompanha para e passo a mediunidade na sua expressão de vivência, nas suas catarses que se dão dentro da prática dos ritos, mas não se sobrepõe a ele, não se sobrepõe à mediunidade. Ela seria um coadjuvante, né? Uma forma de estruturar esse processo de amadurecimento da consciência. Então, é muito importante que, acima de tudo, humildade dos neófitos, humildade daqueles que estão começando, e paciência para dar o tempo necessário para que as suas vivências, né, sua prática ritual, com toque, com canto, com o pé no chão, dentro do abaçá, dentro do terreiro, vá despertando nele aptidões, atributos que muitas vezes estão ali embrutecidos, não lapidados, e que às vezes a gente nem sabe que tinha em nós essas aptidões. Esse, eu diria, que é o principal método de desenvolvimento espiritual, de iniciação espiritual na Umbanda que nós praticamos, sempre priorizando a vivência, a prática. Observamos em alguns casos alguns irmãos de Seara dando mais ênfase ao título, né? Tipo, no seguinte sentido: eu fui feito por fulano de tal, eu fui consagrado por fulano, eu fui aprontado enquanto sacerdote pelo ciclano. E a formação da Umbanda, a estruturação da Umbanda ao longo do tempo, e que a leitura que nós fizemos, o aprendizado que nós tiramos das entidades, dos guias espirituais, que isso tem sua importância, tem, mas é relativo em cima da mediunidade do sensitivo com as suas entidades, né? No sentido de verticalização com o alto
com as entidades que o assistem e, num sentido horizontal, com a caridade. Você utilizar isso, aí um outro aspecto do desenvolvimento, outro aspecto da educação mediúnica e da iniciação espiritual, que seria o trabalho caritativo. No momento que você está vibrado com o Pai Velho, com o caboclo, com o Exu, com o boiadeiro, com o cigano, com o baiano, com o marinheiro, outras linhas de trabalho, outras formas de apresentação, que você assiste, você ampara, você auxilia aqueles que vêm ao encontro de uma assessoria, de uma busca de orientação espiritual, do amparo, você também é beneficiado enquanto médium, no sentido que você vai amadurecendo, você vai crescendo, escutando o outro, interagindo com o consulente, trabalhando com as entidades. Esse seria o trabalho prático, né, de assistência, de caridade, de auxílio ao próximo através da mediunidade na Umbanda que nós praticamos. Esperamos ter compartilhado um pouco com os irmãos as nossas leituras, as nossas vivências, dentro desse processo de crescimento ou de popularização da internet, do YouTube, né, a massificação da banda larga, através, hoje existe um projeto todo aí de crescimento de provedores, toda uma estrutura que o governo está dando apoio, e que nós recebemos orientação espiritual de aproveitar esse canal de comunicação gratuito, democrático, como são todos os nossos cursos, todos os nossos eventos são democráticos, gratuitos e estão sendo disponibilizados através do YouTube, do nosso blog, para que todos os interessados, todas as consciências tenham acesso ao conhecimento enquanto buscadores, e a partir daí exercitem o seu livre-arbítrio, o seu discernimento pessoal, interno, dentro do seu crescimento espiritual. Nosso Saravá fraterno, muito obrigado, que os orixás nos protejam e nos amparem sempre. Até a próxima oportunidade.